Estamos de volta com um bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. Eu tenho mais uma dica para vocês. Se você está atrás de lazer, diversão e entretenimento para sua família, então você precisa conhecer a Sociedade Recreativa Palmeiras. O clube conta com uma estrutura de ponta, com piscinas, sauna, quadra para práticas esportivas, salão de jogos, salão de festas, espaço kids e até quadra de areia para futevôlei. Localizado no bairro Funcionários, a Sociedade Recreativa Palmeiras completou 60 anos de vida e sucesso em 2017. Associe-se já e venha fazer parte do clube que mais cresce na cidade. Ligue no 3241-1543, 3241-1543, não perca tempo e agende já uma visita. E o Atlético ficou no empate em 2-2 ontem com o Bahia, em Salvador. Vamos aos melhores momentos do jogo. Paulo Roberto Prestes, aí, começou já de cara com um gol de Robinho. Deu uma certa tranquilizada, mas depois o jogo complicou, hein? Esquentou. O jogo eu sabia que ia ser difícil, né? Independente desse resultado, Bahia sempre muito complicado jogar lá, um jogo dificílimo. O Atlético se portou bem no jogo, né? Diante de tantos desfalques que teve, se portou bem no jogo, fez um jogo razoável. É óbvio que poderia ter saído com a vitória, mas o empate, diante das circunstâncias que aconteceu, na virada, depois o Robinho empata novamente, eu acho que ficou de bom tamanho. E jogar lá sempre é muito difícil, né, Cleison? A torcida, ela é sempre fanática, tinha 31 mil pessoas lá. Agora o Bahia tá brigando aí por uma vaga na Libertadores. Difícil, né? Dificílimo. O Bahia lá na Fonte Nova sempre foi difícil. O Atlético realmente fez um bom jogo. Poderia ter ganho o jogo, mas um ponto não foi ruim pro Atlético, não. Agora, Rui, Atlético também com muitos desfalques, né? Uma zaga reserva, uma improvisação até na zaga, com o Roger Bernardo jogando como zagueiro, uma improvisação na lateral direita, apesar que o Bremer treinou a semana toda como lateral. Não tinha o Adilson no meio, não tinha o Fred na frente. Você acha que o time sentiu isso tudo? Com o número de desfalques, né, Breno? Por mais que esses atletas estejam treinando no dia a dia, que conheçam os companheiros, o ritmo de jogo é totalmente diferente. A partida oficial é totalmente diferente. E o Atlético, ele improvisou o Roger Bernardo na zaga e jogou com um zagueiro do lado direito. Só nessa questão defensiva, porque normalmente o pessoal fala que é mais fácil defender do que criar. Mas também não é dessa forma. Existe um entrosamento, a equipe do Bahia tem um ataque envolvente, né, com jogadores rápidos, né? Eu acho que foi um grande resultado para o Atlético, principalmente pelos desfalques importantes que a equipe teve lá na Bahia. Agora, Roberto, um jogador que não vem há muito tempo jogando, como a gente viu o caso aí, o Bremer, o próprio Roger Bernardo, um jogo como esse, que precisa de uma vitória, campo cheio, você acha que o jogador sente mesmo essa pressão, essa ambientação? Sentiram, eu assisti o jogo Paulo Roberto, eu vi que a dupla de zaga, o ataque do Bahia está muito bem, o Edgar Júnior, 7 jogos, 9 gols, né? Isso. Um menino do Corinthians que está lá muito rápido, habilidoso, atacante. E o grande segredo do Bahia foi o que eu conheço ele, que vocês podem concordar comigo, acertou a equipe do Bahia, o Paulo César Carpegiani assumiu o Bahia vai brigar pela Libertadores. Lá em Salvador é muito difícil ganhar do Bahia. Podemos dizer que então um ponto foi bom, Paulo? Foi bom, diante das circunstâncias, foi bom. O Atlético sofreu muito no jogo, teve que lutar muito para conquistar o empate, então ficou de bom tamanho, pela situação do momento, até do Atlético, o próprio Bahia em crescimento, como o Roberto Gaúcho falou. Então é realmente uma situação difícil e o Atlético encarou, foi lá mesmo com os chamados reservas, fez um bom jogo e trouxe um empate, por aí. Bom, então vamos dar uma olhadinha aí no que o Oswaldo de Oliveira falou sobre o jogo de ontem. Muitas alternativas, a nossa equipe com muitas modificações, né? Vários jogadores que não puderam participar, isso sobrecarregou muito, não pela qualidade dos que entraram, porque eu confio em todos têm treinado muito bem, mas tinha jogador ali que ainda não tinha jogado, né? Ou que, por motivo de contusão, há muito tempo não jogava. Isso sobrecarrega muito o trabalho da equipe. Mas acho que a equipe foi bem, conseguiu fazer um gol na frente, o que desmontou um pouquinho os planos do Bahia. E resistimos heroicamente, porque foi uma batalha muito grande, né? E você sabe, quem jogou menos, está com menos ritmo, com menor minutagem,
sente, né, a partida. E alguns jogadores nossos sentiram muito. A saída do Iago, por exemplo, foi muito lamentada por nós, porque ele vinha fazendo uma partida excelente, cumprindo as determinações à risca. Mas eu acho que no final o empate foi um bom resultado para o Atlético. Tá aí, o Oswaldo Oliveira colocou aí essa situação, né, do time ter tido várias mudanças. Agora, a gente observou que Robinho continua em grande fase, hein, Paulo? O Robinho finalmente, né, voltou. O Oswaldo, como falou, deu confiança total para ele. Confiança sim, né? O Robinho nem precisa disso, mas enfim, colocou ele para jogar novamente. E ele está mostrando que a cada jogo ele vai pegando mais ritmo e está subindo a produção dele, né? E aí, Cleison, hoje a grande dúvida da torcida do Atlético, renova ou não renova com o Robinho? Robinho jogou bem. Jogou bem. O segundo gol de quem conhece. Realmente um golaço. E é aquilo, né? O torcedor tem que pensar a longo prazo. O Robinho realmente, nesses últimos jogos, está jogando bem, mas tem que ver o que é importante para o Atlético no decorrer do ano. Então tem que pensar bem quem vai ser o treinador para o ano que vem, para decidir se o Robinho fica ou não. Bom, vamos dar uma passadinha pela Ana Cláudia, para a gente ver a participação do pessoal de casa. Vai lá, Ana. Vamos lá para os primeiros abraços de hoje para quem está participando com a gente, tanto pelo Facebook quanto também pelo WhatsApp. Abraço para Célia Abrão, Túlio Castro, Rafael Maciel, Bruno Machado e Robson Gontijo. Tem duas perguntas aqui. A primeira vai para o Paulo Roberto, quem faz é o Roberto da Savassi, que é o seguinte: Paulo, não está na hora do Atlético contratar um lateral direito para a reserva do Marcos Rocha ou você confia no Carlos César? E a outra pergunta, quem faz é o Afonso da Lagoinha para o Cleison, que é o seguinte: Cleison, o que representou para você jogar no Atlético? Vamos lá, vamos começar aqui pelo Paulo Roberto Prestes. E aí, Paulo? A gente falou isso no longo do ano, que o Atlético precisa realmente contratar um lateral direito, né, para brigar junto com o Marcos Rochas ali. O Carlos César voltando, a gente não sabe como é que ele vai voltar agora, a situação dele, né? Teve uma lesão, ficou muito tempo parado. Mas, enfim, eu acho que são contratações pontuais que o Atlético tem o ano que vem, né, se desfazer de alguns jogadores, como o Gleison falou, ver o custo-benefício do Robinho, né? Eu acho que esses jogadores estão ganhando muito, né? E a despesa é alta hoje, a folha salarial de um clube, então o Atlético tem que colocar esse peso na balança. Antes do Cleison responder a dele, eu vou aproveitar, desde que nós estamos falando de lateral direito, nós estamos com o lateral direito aqui, ó. E aí, Rui, você acha que o Atlético precisa de contratar alguém aí para lateral direita para o ano que vem? O Atlético já vem tendo dificuldades para um substituto para o Marcos Rocha, não é de hoje, né, Galante? Já tem anos aí que o Marcos é o dono da posição e o Atlético não consegue um substituto à altura. Não só o Atlético, eu acho que a grande parte das equipes no futebol brasileiro estão com problema, né, nesse setor do campo. Hoje a gente tem a falta de laterais direitos em algumas equipes, a falta de centroavantes, mas o problema é a gente achar no mercado essa pessoa, né? Às vezes tentar uma aposta caseira, a gente não sabe, mas que o Atlético necessita sim de um homem para ser uma sombra. Quem sabe o Marcos pode render até um pouco mais no Atlético, é necessário sim. Bom, então agora, Cleison, aí, te perguntaram aí, você tem que responder. Como é que foi a importância aí para você de jogar no Atlético? Todo mundo sabe dos meus títulos que eu ganhei pelo Cruzeiro, né? Minha história que eu tenho pelo Cruzeiro. Mas foi muito importante jogar pelo Atlético, um clube grande de futebol brasileiro, tem muito respeito pela camisa do Atlético. Infelizmente, de 4 anos que eu joguei no Atlético, 2 anos e meio eu fiquei machucado. Tenho até que mandar um abraço para o Alexandre Calil, que foi muito, muito legal comigo na época. Então, tenho um respeito muito, muito grande pelo Atlético. Bom, pegando aí do gancho, e ontem o Oswaldo Oliveira falou aí sobre esse 1 ponto conquistado ontem nessa briga ainda pela vaga da Libertadores. Vamos ouvir. Isso é muito legal e somar esse pontinho aqui foi muito bom para nós, dadas as circunstâncias que nós viemos para encarar essa partida. E nós temos os outros jogadores em recuperação, que vão poder voltar à equipe na quarta-feira. Então isso foi muito bom para nós, somar esse pontinho aqui, não deixar fugir. O Vasco também empatou, quer dizer, estamos na mesma distância, Vasco, Bahia, e acho que o Flamengo perdeu, né? O Botafogo perdeu. Botafogo e Flamengo perderam, quer dizer, a distância não desgarrou muito. Temos 4 jogos, vamos acreditar. Tá aí. Os resultados até não foram tão ruins, né? Já que o Flamengo perdeu, o Botafogo perdeu, como o Oswaldo disse aí. Mas, Roberto Gaúcho, agora o jogo é na quarta-feira contra o Vasco. O Vasco também brigando lá em cima. Jogar no Rio de Janeiro contra o Vasco também não é moleza, né? Difícil.
O time do Vasco também tá encaixado com o treinador, né? Mas o Atlético Mineiro é um time forte também, tem condições de vencer no Rio, né? Vai ser um jogo muito difícil. O Vasco ainda tá brigando procurando também, na Libertadores, né? E o Rui comentou aqui fora, enquanto estava vendo ali o Oswaldo falando, que se o Atlético tivesse feito o dever de casa direitinho, tava brigando lá em cima, né, Rui? Se o Atlético de verdade, que atuou no Horto durante esses anos passados, né? Com certeza o Atlético estaria brigando pelo título, Galante. O Atlético foi... A campanha do Atlético dentro da Independência, ela foi pífia. Para uma equipe da envergadura do Atlético, que vem ganhando tudo nesses anos que se passaram, o Atlético, se tivesse conquistado empates, pelo menos, não as vitórias, mas pelo menos empatado, mas perdeu dentro da Independência, com certeza a classificação seria melhor. E conquistando as vitórias, como diz, né? Caiu no Horto, tá morto, né, Paulinho? Se levasse isso realmente ao pé da letra, o Atlético estaria brigando pelo título tranquilamente. Pois é, e agora então, a próxima missão, nós vamos ver aí mais pro final do programa, o caminho do Atlético aí, os próximos 4 jogos, mas o próximo encontro agora é com o Vasco na quarta-feira à noite no Rio de Janeiro. E agora a Ana Cláudia vai dar uma dica aí para vocês. Isso aí, pessoal. Agora eu tenho uma dica para você que quer agradar ou fazer uma surpresa para sua namorada ou sua esposa. Ou você, mulher que gosta de se sentir linda e elegante, passe lá no MK Poá, a loja mais charmosa do Buritis. Lá você vai encontrar as grifes mais desejadas da moda mineira. Tem Morena Rosa, Patogê, Caos, Romaria, entre outras. E tem desconto especial se você falar que assiste o Bate-Papo Esportivo. O endereço está na tela para você. Não deixe de conferir. Tá aí, nós vamos para um próximo intervalo e vamos voltar falando tudo sobre a vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense ontem no Mineirão. Não sai daí.